dia, meus amores, tudo bem com vocês? Minha turminha do terceiro ano, desejo que sim. Que bom reencontrar, voltar às nossas aulas, né? Esses dias tivemos a nossa prova. Quero parabenizar vocês pela participação e pelo resultado. Infelizmente, nós não conseguimos fazer nossa revisão porque houve a semana do Dia das Crianças, né? E também teve o feriado. Então, por isso, nós não fizemos a nossa revisão. Mas que bom que vocês se saíram muito bem. Fico muito feliz por vocês. Faremos a correção de matemática do dia 1º do 10, que são as páginas 38, 39, 40 e 41, certo? Então, de lá para cá a gente teve feriado, teve prova e a Semana da Criança. Começando nossa correção na página 38, usando papel, Joyce confeccionou as seguintes peças. Então, aqui era para que vocês contassem quantos quadrinhos, né, utilizando 1 centímetro cada quadrinho nas 3 figuras, para identificar quais são as peças que têm a mesma quantidade de papel. Então, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. A primeira imagem, né, era para que vocês fizessem os quadradinhos na horizontal e na vertical e somasse ou multiplicasse para identificar quantos quadradinhos teria cada uma delas. Então, a gente identifica que a B e a C, a quantidade são as mesmas, certo? Então, a resposta da letra A vai ser letra B e C. E na letra B, escreva como você fez para responder a pergunta do item A. Então, é como eu falei, né? Através de 1 centímetro medindo, fazendo os quadradinhos para identificar aí a quantidade do total para as figuras. Na próxima página, página 39, o 6º quesito, a letra A resposta vai ser A e D, letra B, E e F, letra C, C, e letra D, letra B, a resposta. O 7º quesito, a letra A, são 3 lados e 6 lados. Letra B, né, porque aqui na letra A são 2 perguntas, né? Então, as 2 respostas, 3 e 6. Na letra B, é um pentágono verde e 5 vértices. Próxima página, página 40, 8º quesito, na letra A, resposta quadrado, letra B, paralelogramo e letra C, trapézio. O 9º quesito, ligar. Então, a primeira e a última imagem tem apenas um par de lados paralelos. A segunda imagem, ela não tem pares de lados paralelos. A terceira e quarta tem 2 pares de lados paralelos. E a última questão, que é a 10ª, observe o que Paula disse. Então, a gente está se referindo aí à terceira imagem, certo? Porque ela diz uma figura geométrica plana que tem apenas 2 pares de lados paralelos. Então, são os 2 pares. A gente observa aí os 2 pares, tá? Então, são essas as nossas correções. E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos continuar falando a respeito de congruência. E eu tenho algumas figuras aqui que eu criei no GeoGebra, que é um software de geometria dinâmica, e vamos ver que é mais fácil identificar se as figuras são congruentes ou não com ele. E olhando para essas figuras, é normal você pensar que essa é congruente a essa. Isso porque elas têm a mesma forma, ambas são quadrados. Essas 2 aqui também aparentam ter a mesma forma. E essa figura aqui também é um quadrado. Será que é congruente a essas outras 2? E essa figura aqui, será que é congruente a alguma delas? É isso que vamos verificar agora. Vamos começar pelos quadrados. Lembra que nós vimos que, para figuras serem congruentes, elas precisam ter os ângulos e os lados correspondentes iguais. E observe que, nesse quadrado, nós temos 1, 2, 3 e 4 ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. E o mesmo acontece aqui, 1, 2, 3 e 4. E o mesmo acontece com esse quadrado menor,
ou seja, tem 4 ângulos de 90 graus. Ou seja, essas 3 figuras elas possuem ângulos correspondentes iguais a 90 graus. Isso significa que elas podem ser congruentes, mas ainda falta nós analisarmos os lados. Eu posso virar e colocar uma figura ao lado da outra e na mesma posição, e observe que esse quadrado tem 1 e 2 unidades em cada lado, e esse outro tem 1 e 2 unidades em cada lado. Isso significa que esses dois quadrados são congruentes, ou seja, eles possuem lados correspondentes iguais e ângulos correspondentes iguais. Se você colocar um sobre o outro, você vai ver que eles representam a mesma figura. Agora, esse quadrado menor tem apenas 1 unidade de lado, enquanto esses dois têm 2 unidades cada. Isso significa que esse quadrado menor ele não é congruente a esses dois, ou seja, mesmo que os ângulos correspondentes sejam iguais, os lados correspondentes não são. Se nós colocarmos o quadradinho sobre o quadrado maior, nós vamos ver que ele é menor. E o mesmo acontece no quadrado laranja. Portanto, esse quadrado menor não é congruente a esses dois. E fica fácil de ver isso nesse programa, porque você pode mexer as figuras, pode girar, pode colocar uma sobre a outra, enfim, pode fazer várias coisas. Agora, esses dois triângulos aqui, será que eles são congruentes? Graças ao software, eu posso virar esse triângulo aqui e colocar os dois na mesma posição, e, graças a isso, nós podemos comparar os lados e os ângulos correspondentes. E, se você fizer isso, você vai ver que esse ângulo é igual a esse aqui, e esses dois são iguais a esses outros dois aqui. Eu posso até colocar um triângulo sobre o outro e você vai ver que os ângulos correspondentes são iguais. E, com isso, você acaba vendo que os lados correspondentes também são iguais. Ou seja, os lados correspondentes são congruentes. Afinal de contas, aqui eu tenho 1 e 2 unidades de lado, e aqui também tem 2 unidades. E os outros lados correspondentes, eles são exatamente iguais. Pronto, então, após assistir o vídeo, vamos acompanhar aqui na página 106, desse livro mais grosso, as figuras congruentes, certo? Então, a gente observa que José, ele vai realizar a atividade que a sua professora passou em relação ao desenho de um pentágono. E ali ele vai medir, porque os lados e o formato precisam ser iguais, né? O seu ângulo precisa ter o mesmo para que seja uma figura congruente, tá? Então, vamos observar aqui na página 107, as figuras aí que são congruentes, elas sobrepõem sobre elas, coincidem. Então, colocar uma figura em cima da outra, a gente vai perceber o tamanho, o formato que vai ser igual. A segunda imagem, temos aí uma não congruentes, porque elas não coincidem. O formato, seu tamanho, não é igual. A próxima é para que você realize uma observação sobre o material de apoio. Lá na página 249, no finalzinho do livro, certo? Tem lá 4 imagens para vocês identificarem e dizer o nome dessas figuras, que elas são congruentes. Então, você vai destacar e vai colocar uma sobre a outra. Aí você vai ver, aqui tem o mesmo formato. E aqui você vai escrever o nome delas, no caso, aqui são, certo? Você vai dizer o que é e o que não é, tá bom? No caso, temos aí um triângulo e um hexágono. Qual das duas são
congruentes, tá bom? No segundo quesito, aqui temos a malha quadriculada, que vocês vão desenhar a figura aí do mesmo tamanho, do mesmo formato, certo? Vai utilizar a régua para desenhar a imagem do mesmo jeito. Na próxima página, aqui pede para que a gente utilize o computador, certo? Mas aí, quem não conseguir, não tiver acesso, não conseguir realizá-lo, pode fazer aqui também nas imagens, que é para que você, lá no aplicativo do seu computador, você realize na malha aí, quadriculada, construa as figuras apresentadas na atividade anterior. Então, temos aí a primeira, tá mostrando a imagem, e a segunda como deve ficar, certo? Mas aí você pode realizar aqui no quadrinho, né? Essa malha quadriculada, caso você não consiga realizar no computador, certo? Porque aqui pede para que a gente fizesse acompanhado com o professor, mas infelizmente nós não estamos presentes para que a gente consiga realizar, né? Mas aí dá para você fazer aqui no seu livro, certo? E finalizando, temos aqui a página 41 no livro de atividades, o 11º, há 2 pares de figuras geométricas planas, congruentes entre as representadas na malha quadricular a seguir. Então, pinte um desses pares de verde e o outro de vermelho. Então, é igual a figura que você vai destacar lá na atividade complementar, certo? Só que aqui você vai pintar, né? Ela lá já tá pintadinha e você vai pintar, só que uma de uma cor, outra de outra. Pronto. Tipo aqui, ó. Temos aqui o triângulo roxo e o amarelo, certo? Aqui a diferença é que você vai pintar de verde e de vermelho, tá? As duas iguais, aí só que uma vai ser de vermelho e outra de verde. Por exemplo, 2 triângulos, aí você pinta um de verde e outro de vermelho. E assim vai observar as figuras aí que são congruentes, tá? Elas estão misturadas. E para finalizar, desenhe um triângulo na malha quadriculada A. Então tem aí a imagem A. Então você vai, ó, você vai desenhar e em seguida peça a um colega que desenhe na malha B um triângulo congruente o que você desenhou. Então, no caso, você mesmo vai desenhar os dois do mesmo jeitinho, do mesmo tamanho, certo? Então, você vai utilizar a régua, você vai contar os quadradinhos, onde você começou, a linha que você começou, a linha e a coluna que você começou para fazer o desenho, no caso, o triângulo do mesmo tamanho, do mesmo ângulo. Tá certo? Prontinho, pessoal. Então, são essas as nossas atividades. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E não deixe de participar, tá bom? Enviar as atividades para que eu faça as correções. Tá? Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula.